Por quê? Porque está sempre acontecendo, sempre acontecendo. E não é só a penalidade por conta da emissão do documento fiscal. Nós vamos ter um desdobramento de todas essas, de uma série de autuações. Quando eu falo que chega aqui a 352%, vou no passo a passo, tá? O que uma nota fiscal de entrada própria, sem previsão legal, essa por conta do não cancelamento, esta por conta da não entrega efetiva ou rejeição do destinatário, e ele pede para você emitir uma nota fiscal de entrada própria para emitir uma outra nova, como a gente já falou. Então, qual que é o impacto? Então, qualquer coisa que você fizer ou deixar de fazer é melhor do que emitir a nota fiscal de entrada. Por quê? Porque o risco não é só a nota. Eu vou ter uma série de autuações em efeito cascata, tá? E eu falo isso com conhecimento de causa porque o ano 2019 eu peguei 2 autos de infração para defender com o mesmo tema, né? E empresas de grande porte, que a gente tem um grupo de estudos, também foram autuadas na casa, uma na casa dos 4 milhões de reais e outra na casa dos 7 milhões de reais. Empresas grandes, com estrutura, tá? O que acontece quando você emite um documento fiscal sem previsão legal? Então, você já vai estar com uma penalidade pela emissão do documento fiscal irregular, ok? Então, você vai ter essa penalidade aqui já, ó. Da nota fiscal simbólica. Aqui, a primeira que a gente falou. Emissão de documento fiscal consignado a declaração falsa contra o estabelecimento de origem. Emissão de documento fiscal que não corresponder à saída de mercadoria ou à entrada, tá? Então, 30% do valor da operação. Já é uma multa pesada. Só o que acontece? Quando você emite essa nota de entrada, você dá a entrada, você toma o crédito dela para neutralizar o débito da sua saída. Quando você toma o crédito dela, você tem uma segunda penalidade. Então, você tem uma lá de 30% pela emissão do documento, e você tem uma segunda penalidade, multa equivalente a 100% do valor do crédito. Então, eu coloquei aqui Crédito indevido, as penalidades. Né? Crédito indevido, eu peguei aqui um exemplo, né? Na apuração do cara lá em 2016, eu retroagi, porque os caras gostam de retroagir e aplicar, verificar e estender a fiscalização, que pode acontecer, que foi o que aconteceu nesse caso dessas duas empresas. Débito de 30 mil, crédito aqui na apuração, né, dele. Débito de 28, então ele tinha um saldo a recolher de 2 mil. Então ele pagou 2 mil lá em janeiro de 2016. Veio a fiscalização e olhou que você tem essas notas fiscais de devolução simbólica ou de entrada própria, te deu uma multa de 30% e pegou e glosou o seu crédito. Por quê? Porque aquele documento fiscal é um documento fiscal inábil, não previsto pela legislação. Então, ele tem que ser desconsiderado. Como você tomou um crédito dele, ele vai te autuar em 100% do valor do crédito. Então, coloquei aqui 5 mil. Quando você tem esse crédito glosado, o teu valor de apuração ele vai ser recomposto, porque você não devia só 2 mil. Sua apuração mudou. E você pagou quanto de imposto lá? Você pagou 2 mil. Só que com a glosa do crédito, você deixou de pagar 5 mil. Então, você tem mais uma penalidade que é em decorrência do recolhimento a menor, do tributo na época da apuração. Efeito reflexo da glosa de crédito. Você tem mais uma penalidade aqui. Multa, coloquei aqui, 80% sobre o valor do imposto pago a menor. E aí você tem a mora pelo recolhimento, que é limitada a 20% aí, mais a Selic, na média, né? Agora está bem menor a Selic, mas a fiscalização normalmente pega 2, 3 anos. Então, olha lá, num exemplo pequenininho,
Uma nota fiscal de entrada própria que você tomou um crédito de R$ 5.000, ela virou um auto de infração de 17.500. Sem contar aqui que os autos de infração normalmente têm fatores de coeficiente de atualização deste valor, nas legislações internas dos estados. E esse percentual, nesse exemplo aqui, chega a uma variação de 352%, considerando o crédito indevido que você tomou. Então, eu não tenho só o problema da emissão da nota fiscal simbólica, eu não tenho só o problema da entrada própria, porque a multa é 30%, eu tenho problema que esse documento fiscal vai ser considerado documento fiscal inábil, consequentemente, o crédito suportado por ele vai ser glosado, e você vai ter duas outras autuações. Uma autuação pelo pagamento a menor do tributo e uma por ter apropriado um crédito indevido consubstanciado num documento inidôneo, tá? E isso acontece diuturnamente, todos os dias isso vem acontecendo nas empresas. Esse é um dos itens ao lado da falta de escrituração de documento fiscal. Esse é um dos itens que mais sofre autuação. E a identificação dele é muito simples. O fiscal pede o conhecimento de transporte. Ele pede o conhecimento de transporte dessas notas fiscais de entrada. Você não tem rastreabilidade, né, no caso? Você não tem. Você não vai conseguir apresentar porque você não tem a nota fiscal de entrada, né? Na empresa onde eu assessoro, mesmo com todos os controles, nós tomamos um auto desse aqui porque a gente não conseguiu demonstrar, comprovar. O auto foi pequeno, porque a gente estava pedindo crédito acumulado e o cara identificou uma operação de um retorno ou da falta desse retorno, e o equipamento tinha vindo no carro do técnico. Era um braço robótico lá para o laboratório, e ele não teve transportador, ele mesmo levou, o cara depois foi buscar, e não tinha, tinha um retorno, mas não tinha um comprovante de transporte, e aí como o valor era pequeno, e o crédito era alto, né, que a gente estava pleiteando, a gente optou por pagar o auto e não tinha defesa mesmo, né, ia ter que comprovar que foi no carro do vendedor, do técnico. Mas o fato aqui é que qualquer coisa que você faça é melhor e a exposição é menor do que... por que eu digo isso? Porque a nota fiscal de entrada própria, ela vai te deixar um lastreio. Qual é o lastreio? A fiscalização pode pegar pela ausência do conhecimento de transporte. Então, é um risco que vai ficar na sua matriz de conduta de gerenciamento de risco durante 5 anos. A cada ano você vai baixando ele. Mas é algo que, do ponto de vista operacional, a gente precisa ao máximo adequar. Para isso, tem a aula bônus que eu vou disponibilizar para vocês lá, tá? Essa semana eu vou subir essa aula bônus lá para vocês,